Quero dizer que é um privilégio de estar aqui participando em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, ao lado da nossa querida prefeita Margarida Salomão. Dizer que é duplicado o meu prazer, porque eu sou natural de Joaquim Nabuco, uma cidade pequena aí na zona da Mata de Pernambuco, É, e hoje a estou... cidade da Mata Sul, cheia de cana-de-açúcar. Exatamente. E tentarei ser objetivo nesse tempo que nos foi fornecido para fazer algumas considerações que temos discutido constantemente na Frente Nacional dos Prefeitos. A primeira consideração é que nós devemos ter muito cuidado quando criamos normas para a Federação Brasileira, normas que vão obrigar o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, considerando a existência de mais de 6.500 municípios do país, com características, com assessoria técnica ou não, com uma diversidade muito ampla, de tal forma que a gente deve evitar ao máximo contradições, omissões, pontos obscuros ou até interpretação divergentes entre leis complementares e leis ordinárias, entre leis gerais e leis específicas. Este projeto de lei ele tem um diálogo permanente com duas leis básicas da educação fundamentais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o projeto de lei 23, que tramita sobre a responsabilização da gestão de qualidade do serviço, que já foi aprovado no Senado e está em discussão na Câmara Municipal, aliás, na Câmara dos Deputados. De tal forma que a gente deve, antes de discutir e debater e votar um projeto que tenha conexão direta com outras leis, partir desse perfil da Federação Brasileira, de suas responsabilidades e da relação entre os poderes, Poder Executivo, Legislativos e Poder Judiciário. Vejam, por exemplo, o artigo 4º do projeto de lei, ele cita o crime de responsabilidade com o dever de reforçar, argumentar a responsabilidade do gestor. Todavia, ele foge da moldura que é dada ao crime de responsabilidade pelo artigo 85 da Constituição Federal. Nenhuma das hipóteses ali do artigo 85 cabe esta modalidade que estamos tratando. Além disso, ele não segue a técnica e ele não segue a normatização presente na Lei 10.079 de 50, que aponta crime de responsabilidade de presidente e governador, e não segue a técnica do Decreto-Lei 201/67, que define os crimes de responsabilidade dos prefeitos. Como é que nós vamos aprovar a referência a uma figura tão importante, a um instrumento tão importante do embate político, sem seguir o padrão dado pela Constituição e o padrão nas duas leis em vigor, uma de 50 e um decreto-lei de 67. Então, é preciso pegar o artigo 4º do projeto de lei e fazer essa adequação ao artigo 85 da Constituição e aos dois dispositivos legais que tratam de crime de responsabilidade. A mesma questão, e me valo aqui da minha formação de advogado, e sou doutor em Direito pela USP, e professor de Direito Administrativo, procurador do município de São Paulo e hoje prefeito de Jacareí. Nós estamos no artigo 4º fazendo referência a uma lei de ação civil pública. A Lei de Ação Civil Pública é uma lei de 1985, num mundo completamente diferente do que nós vivemos. Aquela época se punia impor obrigação de não fazer e obrigação de reparar dano. Obrigação de não fazer, não violar direitos individuais, não violar direitos homogêneos, coletivos homogêneos, não violar direito difuso. E se violar, reparar. Este é a moldura e a técnica processual da Lei de Ação Civil Pública. Quando nós estamos tratando de implementar políticas públicas, quando nós estamos falando de corrigir defeitos de política pública, quando nós estamos falando de complementar política pública, nós não temos uma legislação adequada para isto. E o mecanismo não é adequado, porque lá o juiz vai dar uma sentença mandando parar ou reparar. Na ação que vai discutir uma política pública, a sentença tem que mandar incluir, tem que mandar acrescentar, tem que mandar fazer. É obrigação de fazer. E nós nunca paramos para fazer esta lei para o Poder Judiciário agir. Tanto é verdade que no artigo 100 da Constituição Federal, nós temos o precatório só para a obrigação de pagar. Às vezes, pagar R$ 300 tem que ter o precatório e todo o mecanismo. Às vezes, fazer uma obra que vai custar milhões, não existe mecanismo para defender o interesse público, não existe mecanismo para garantir que aquela obra se inclua nos orçamentos, que é, afinal de contas, quem vai determinar a realização ou não. Além disso,
A lei da ação civil pública, que não foi feita para implementação de políticas públicas, ela tem um pecado mortal de não conversar com as leis orçamentárias. Não há nenhuma referência sobre o plano plurianual, não há nenhuma referência sobre a lei de diretrizes, nem a lei orçamentária anual, porque ela não nasceu nesta origem. Ela está sendo aproveitada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, dada a ausência de uma lei que discipline a correção, a inclusão, a implementação de políticas públicas, de obrigações de fazer, de criar, de aparecer. E nós temos dois problemas, não é só o processual adequado, é o problema da competência. Porque quando a gente parte da competência do artigo 23 da União, ela é repartida entre União, estados e municípios. Ora, a competência do Ministério Público é separada. O Ministério Público Estadual tem competência para obrigar municípios e estados, mas não tem competência para obrigar a União. A Justiça Estadual tem competência para julgar estados e municípios, mas não tem competência para julgar a União. Então, às vezes, nós temos no dia a dia uma confusão de sentenças que não podem ser executadas, sentenças que não fornecem mecanismos para nós alterarmos a política pública. Então, não me parece que este caminho seja o caminho para implementação, correção, adição de políticas públicas. Nós precisamos parar e sentar e verificar. Como é que a gente faz para as três esferas trabalharem a partir do 23 no âmbito judicial? Como é que a gente faz para que as decisões do Poder Judiciário se submetam ao precatório? Como é que a gente faz para que as decisões do Poder Judiciário interfiram nas leis orçamentárias e gerem, de fato, obrigação e dever de implementação? Não me parece que essa solução seja adequada e que haja no nosso sistema jurídico um instrumento legal adequado para organizar este conflito de poderes. O segundo aspecto que eu acho, senadora Tereza, importante é que nós paremos para discutir um pouco é o excesso de legislação, ou o que a ciência política chama de hipernomia. Várias leis tratando de vários assuntos. Nós sabemos pela nossa experiência que lei boa é a lei velha, é a lei debatida, discutida, popularizada, a lei que o destinatário entende o seu conteúdo. Ora, se nós queremos falar de metas e qualidade de educação, nós temos que discutir alterações e modificações sempre na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na nova lei que cuida das metas de educação. Se nós queremos discutir responsabilidade fiscal, alteração no orçamento, obrigação de reparar, de ampliar o orçamento, de complementar o orçamento, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. É no bojo dela que nós devemos discutir modificações, ampliações, alterações. Se nós queremos tratar de crime de responsabilidade, tem duas leis em vigor, a 1079 e o Decreto-Lei 101. Então, vamos ver o que está faltando, o que falta para complementar lá, porque elas já são conhecidas, elas já têm uma técnica adequada, elas já têm uma jurisprudência formulada, não uma nova lei que vai introduzir uma figura sem ter essa conexão direta com as leis em vigor e com a Constituição. Então, para nós, da Frente Nacional dos Prefeitos, é muito importante a gente ter algumas objeções, as duas já apontadas do plano de vista teórico, mas específicas. O artigo 4º, por exemplo, nós entendemos que não é o momento de tratar e não é o lugar de tratar. Se há alguma conduta que deva merecer um tratamento de crime de responsabilidade a partir de metas e qualidade de educação, nós temos que enfrentar isto à luz do 85 da Constituição e da Lei 10.7050. Pior ainda, senadora Tereza, é que neste projeto de lei nós tipificamos governadores e prefeitos e excluímos o responsável pelo financiamento da educação. Excluímos a figura do presidente. Então, indiretamente, nós estamos criando uma discriminação não tolerada pelo sistema constitucional, porque é o artigo 23 da Constituição que põe sobre a responsabilidade dos três, e é o artigo 211 em diante da Constituição que diz que o ensino público vai ser compartilhada a sua responsabilidade com três entes e não exclui o presidente da República. Mesma coisa, a gente tem uma objeção específica quanto à utilização da Lei de Ação Civil Pública, por entendermos exatamente que é uma lei feita num outro contexto, década de 80, onde não havia intervenção do Poder Judiciário na implementação, na melhora, na adição de políticas públicas. Isso é uma realidade brasileira a partir da década de 90. A Lei de Ação Civil Pública ela é útil para obrigação de não fazer, para ordem mandamental, mas ela não tem mecanismos para impor a obrigação de fazer e fazer essa obrigação conversar com a execução orçamentária,
artigo 100 da Constituição. Por último, o artigo 3º, ele tem ferido diretamente a recente emenda constitucional número 128/2002, porque cria obrigação e não diz quem vai pagar esta obrigação. Além disso, quero ratificar aqui e concordar com as alegações da nossa colega prefeita Margarida Salomão e dizer, por último, que o artigo 8º da Lei de Improbidade volta a insistir num erro fatal. Pune ou quer punir como impunidade não conduta, mas efeito, resultado de uma política. A lei de improbidade fere e deve sancionar conduta. O tipo da lei de improbidade do artigo 10 é causar prejuízo ao erário. Eu não posso incluir um inciso que não conversa com o caput. Se nós queremos punir o mau gestor, tem mecanismos para isso. Prestação de contas, rejeição de contas e, por último, a lei de inelegibilidade, que está prevista na Lei Complementar 64. Por isso, entendemos que essa matéria, sem identificar uma conduta pessoal do agente, não pode ser enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa. Muito obrigado pelo tempo concedido e estarei aqui à disposição para mais esclarecimentos. Primeiro, eu quero agradecer o privilégio de ouvir nossos colegas, em especial o professor Fernando Abruzzo, que eu tenho o privilégio de consultar suas obras e suas pesquisas, demais representando o governo federal. Eu acredito que o grande aprendizado dessa audiência foi de que nós devemos abandonar um pouco a responsabilização pessoal, já existem leis e mecanismos para isso, abandonar a busca da efetivação via judicialização. Como falei, nós não temos mecanismos para isso e precisamos avançar muito, principalmente fazer com que os artigos 167 a 169 da Constituição não sejam solenemente ignorados pelo Poder Judiciário e, muitas vezes, não cumpridos, desrespeitados. Direitos não nascem em árvores, direitos dependem de estruturas, dependem de conteúdos das políticas e dependem de financiamento. Se nós queremos tratar em efetivação de políticas, sejam a cargo do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, precisamos resolver essas questões. E o caminho para responder às 3 questões postas pelos cidadãos, aumentar o padrão de qualidade, enfrentar os efetivos desafios e estudar como melhorar a gestão dessas demandas, passa pela revisão, em especial do projeto de lei 235/2019, que fala da qualidade, que tem um capítulo específico dos artigos 45 a 48, está na Câmara dos Deputados. O que faltou? O que nós podemos complementar? O que depende de regulamentação? Há necessidade de um novo projeto de lei? Então, vamos trabalhar neste sentido e vamos trabalhar junto com o governo federal, que, afinal de contas, ao arrecadar entre 55% a 60% do orçamento do país, tem responsabilidade direta que manda a Constituição no artigo 23. Então, eu acredito que há um consenso entre nós que apresentamos esse painel, nesse sentido, de que devemos fortalecer os mecanismos de ampliar a qualidade, fortalecer os mecanismos de premiar aqueles que se esforcem, que atingem essas metas de qualidade, especificar as metas existentes na legislação em vigor, se eventualmente necessário, mas abandonarmos esses 2 caminhos, da responsabilidade pessoal, já que o Brasil tem bastante normas a esse respeito, e também da busca da judicialização dessas políticas públicas, sem antes discutir qual lei, como, em que cenário, em que processo, quais as consequências do processo e como essa sentença, essa decisão vai dialogar com as leis de execução orçamentárias. Obrigado, senadora, foi um privilégio participar desta. Estamos à disposição na frente, em especial eu e a professora Margarida, a prefeita Margarida, para contribuir naquilo que a gente tem ouvido constantemente dos nossos colegas prefeitos e daquilo que os técnicos da Frente Nacional dos Prefeitos podem, com seus estudos e seus acompanhamentos, contribuir para termos um projeto de lei que atenda às reais necessidades dos municípios, estados e da União. Obrigado. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua disponibilidade e por representar também uma organização tão importante nessa relação federativa.